Olá, lobinhos, lobinhas, melhor possível. Aqui é o Aquela Cláudio, trazendo mais uma vez para vocês outra história do livro da Jungle. Mas antes de continuarmos, eu peço que você deixe o seu like, poste seus comentários e se inscreva no nosso canal para acompanhar essa e outras histórias. Bem, isso se passa num momento em que ia haver um encontro entre duas autoridades de dois países, o vice-rei da Índia e o emir do Afeganistão. Quando isso ia acontecer, geralmente reunia um acampamento de cerca de 30 mil pessoas, isso envolvendo milhares e milhares de animais, dentre eles cavalos, burros, bois, camelos, elefantes, cada um com uma função específica. E é nesse contexto que o próprio escritor Rudyard Kipling se coloca como espectador dessa situação. Ele vivenciou uma conversa entre os animais. O nome dessa história é Os Servidores de Sua Majestade. É uma história bem interessante em que os animais vão tratar de suas atribuições, vão conhecer uns aos outros. Aqui e ali se estranhando e depois compreendendo a diferença entre si. Foi no meio dessa situação que geralmente é o que acontecia. Alguns desses animais eram bem selvagens, geralmente pertencentes ao emir do Afeganistão. Dentre eles, ou cavalos selvagens ou camelos. E às vezes eles não conseguiam ficar num cercado amarrados e se soltavam e acabavam trazendo grande transtorno para todo o acampamento, derrubando barracas, enfim. Pensando nisso, Rudyard colocou sua barraca bem distante. Mas mesmo assim, quando à noite ele escutou alguém dizendo: "Saia da barraca, eles estão vindo", ele já sabia de quem se tratava e tornou de sair rapidamente da barraca correndo, olhando para trás e percebendo somente que sua barraca se mexia e a haste dela quebrava, ou seja, alguém tinha entrado lá. Quando ele correu para buscar abrigo, ele simplesmente procurou fazer uma tenda com uma lona e um canhão, né? Nós estamos tratando aqui de tropas militares. E se colocando lá embaixo até que a situação toda se resolvesse, ele percebeu a presença de um burrinho. E em seguida, a chegada de um camelo. O que é mais interessante nessa fábula é que o próprio Rudyard Kipling, ele vai dizer que aprendeu com os nativos a linguagem dos animais e ele pôde assistir toda a conversa deles à noite. E vem de repente o camelo em direção ao burro: "Fujam, fujam todos! Tem monstros nos atacando no acampamento!" E o burro disse: "Ah, então quer dizer que foi você que ocasionou toda essa bagunça, não é? Então você vai aprender a se controlar e a não fazer mais isso." Aí o burro deu 2 coices na costela do pobre do camelo, que se encolheu todinho e se sentou. "Se aquiete, fique calmo aí." Na mesma hora veio correndo na direção deles um cavalo, puro sangue, muito bonito, dizendo: "Senhores, senhores, o que é que está acontecendo?" E aí o burro disse: "Mais uma vez." Mais uma vez, obra dos camelos, com a loucura deles. E o camelinho lá quieto disse: "Eu já poderia imaginar. Eu sou do grupo de lanceiros, sou montado pelo oficial Dick. E você?" O burro disse: "Eu sou do pelotão de canhões portáteis." Que os canhões portáteis eram aqueles que eram geralmente formados em 2 peças e tinha um pino que juntava elas para poder atirar. E no meio dessa situação toda, eles começaram essa conversa, né? Mais uma vez os camelos vêm, começam a bagunçar tudo, começam a essa algazarra, e os homens no outro dia geralmente ficam furiosos. Sem contar nós, que ficamos cansados para continuar a nossa marcha no outro dia. Nessa mesma situação, nesse mesmo momento, se escuta alguém gritando: "Billy! Billy! Onde você está, Billy?" Acompanhado de vários bois. Era outro burrinho mais jovem. E aí Billy, que era esse burro que estava falando com o cavalo, disse: "Estou aqui."
olha, Billy, eu estou aqui saindo do acampamento acompanhado desses senhores aqui. E nessa mesma hora os bois todos se sentaram e começaram a ruminar. Aí disse, realmente você está ruim da cabeça, novato. Você chamar bois mascadores de capim de senhores é porque você não está bem da cabeça. E ele disse, olha, nós vimos, escutamos muito barulho, como se fosse uma onda de monstros nos atacando. Aí disse, não tem monstros. Foi mais uma vez os camelos se portando mal. E o cavalo disse, não recrimine ele, Billy. Olha, a primeira vez que eu vi um homem na minha vida, eu corri cerca de 60 quilômetros. E se eu tivesse visto um camelo pela primeira vez na minha vida, eu teria corrido 3 dias sem parar. Certa vez, quando nós éramos mais jovens, contaram histórias e histórias de cobras, e todos nós começamos a ficar bastante ariscos só em pensar nisso. Aí o burro disse, mas, olha, há de se admitir que não se deve esperar esse tipo de comportamento, principalmente numa batalha. Aí o cavalo disse, aí são outros 500. Eu mesmo em batalhas, às vezes, vivenciei coisas muito estranhas, como, por exemplo, facas. As facas são terríveis. Aí o burro disse, facas? Sim, elas são muito traiçoeiras. Uma vez nós íamos passando no local em que tinha um homem caído no chão. E quando eu ia passando, ele pegou a sua faca e rasgou o meu peito. Foi um corte superficial, mas foi muito chato. Se fosse hoje, homem deitado no chão ou não, passaria por cima dele. Aí o burro disse, mas a situação realmente é meio complicada nessas batalhas. Eu disse, pois geralmente nós temos algumas manobras a fazer, como nos virar, né? Dar aquela ré com a pata traseira, saber levantar as patas dianteiras. Eu disse, como é isso? Eu disse, não, você não conhece a manobra das patas traseiras? O burro disse, não. E o burrinho mais novo também começou a ficar intrigado e começou a ficar bastante perplexo com aquilo. Eu disse, olha, geralmente nós levantamos nas patas dianteiras, recuamos um pouco e viramos quando necessário. Isso pode salvar não só a sua vida, como a vida do homem, como eu salvo a vida do Dick, vez ou outra. E o burro disse, não, nossas manobras são mais simples. Geralmente um homem vai na frente, dizendo que é para a gente seguir em frente, e a gente vai seguindo ele. E quando ele dispara, a gente dispare. Aí, nessa mesma hora, o camelo disse, senhores, por gentileza, eu poderia dar uma palavra aí? Sim, fale. Todo mundo estava chateado com o camelo. Ele disse, olha, geralmente nós camelos fazemos o seguinte, a nossa manobra principal é seguir na frente de batalha, e quando chega determinado momento a gente se senta. Aí todo mundo disse, se senta? O cavalo disse, se senta? Como assim? Quem é que se senta no meio de uma batalha? Pois nós arriamos, os homens tiram a carga das nossas costas, e eles se deitam usando a gente de escudo atirando. Aí o cavalo disse, como assim? E os burros, olha, se o homem chegasse, fosse me fazer de escudo, me fazendo deitar, ele ia conhecer as minhas patas traseiras na sua cara. E aí o boi disse, vocês têm que entender, e aí os bois começavam a falar em uníssono, né? O pessoal às vezes até pensava que eles eram gêmeos. E os bois chegavam e diziam, olha, já a gente é o seguinte, a gente tem que seguir em frente quando o duas caudas começa a falhar, porque aquele duas caudas realmente é um ser covarde. E eles estavam, quando falavam de duas caudas, se referia ao elefante, porque o elefante tem a tromba na frente e tem a cauda atrás. Quando duas caras não avança até determinado local, ele não vai até onde tem fumaça, aí geralmente os bois têm que seguir em frente, urra, urra, e levando os canhões pesados. E quando os canhões começam a falar, a derrubar muros, a destruir cidades, às vezes vem tiros em resposta de outros canhões e alguns bois morrem. E aí nós continuamos comendo e ruminando enquanto a batalha acontece. Comendo durante a batalha, sempre é bom comer, certo? Claro que alguns bois morrem, mas aí sobra mais pastagem pra gente. E que absurdo, e cada um que não entendesse
o sentido, a função do outro, né? E aí, no meio dessa conversa toda, enquanto os bois falavam, o cavalo disse, não, realmente cada um tem sua função, e nós temos essas manobras, os bois têm a deles. E aí o burro disse, olha, eu particularmente eu não concordo com isso, eu acho que a gente está fazendo tudo o que os homens querem. Os homens mandam as coisas, eu acho um absurdo isso. Aí o cavalo disse, olha, Dick, o Dick geralmente não tem culpa, o cavalo querendo proteger Dick. Dick, ele é um comandante muito bom, eu confio muito no meu comandante. E o burro disse, pois eu preferia ir subir um morro e ficar distante da batalha enquanto a coisa acontecesse, que eu não sou burro. Aí o cavalo disse, olha, você jamais iria entender, sendo filho de quem é. E aí o burro começou a se ofender, porque geralmente era uma ofensa para o burro ser conhecido como filho de um jumento. E nessa mesma hora o burro olhou para o cavalo e disse, olha, seu pangaré, não com essas palavras, olha, você, seu cavalo sem estirpe, você que é conseguido, que você é pego lá na Austrália, não sei das quantas aí, não entende nada. Se você conhecesse meu pai era capaz de morder e coicear quantos homens ou quantos cavalos fosse possível. E aí o cavalo se irritou e disse, olha, você, seu filho de um asno da cidade de Málaga. Málaga é uma cidade na Espanha que era conhecida por produzir muitos burros. E disse, você agora me enfrente. E quando os dois começaram a subir as patas dianteiras para se degladiar, eles escutam uma voz vindo da escuridão. Ei, crianças, se acalmem. E aí eles perceberam que era quem? O Duas Caudas, ou seja, o elefante. E na mesma hora os dois pararam e o burro disse, eu não suporto Duas Caudas. Aí o cavalo disse, realmente, se tem uma coisa que nós temos em comum, é não suportar o Duas Caudas. E disse, deve ser coisa de mãe, da família da gente. Então quer dizer, o cavalo e o burro já pararam, já não se degladiaram e já estavam concordando entre si. E o Duas Caudas olhou assim e disse, olha, por que esse alvoroço todo? Por que essa disputa, essa discussão para ver quem tem razão, quem é melhor? E aí os bois disseram, sei lá, conte você. Não é você que é um covarde, que geralmente a gente tem que assumir quando vocês faltam. Ele disse, olha, veja bem, entendam minha situação. Eu sou muito grande, eu sou um alvo muito fácil. Geralmente, se eu sou atingido, não tem quem me cure. Eles geralmente, quando eu sou atingido, acabam me abandonando. E até o soldo de quem monta sobre mim é cortado enquanto eu não tiver pronto para a batalha novamente. Então, quando chega em determinado momento, eu me recuso aí e não vou. E os bois disseram, mas isso é um absurdo. Eu disse, não é absurdo. Eu preferia estar no meio da selva, uma hora dessa, mandando em tudo e em todos, comandando a tudo e a todos, do que estar numa batalha dos homens. Os homens mandam a gente para lá, mandam a gente para cá, a gente faz isso, faz aquilo. E aí todos começaram a concordar. Disse, realmente os homens fazem o que querem. E outra coisa, se a gente não faz, se não vai à frente de batalha, a gente apanha, a gente é surrado. E aí os animais começaram a concordar com isso. Quando do nada veio a cachorrinha, uma cachorrinha latindo bastante. Era a cachorrinha de Rudyard, certo? Era uma Fox Terrier. E essa cachorrinha, ela corre na direção e começa a latir. E o elefante começa a se sentir irritado. E o elefante tinha medo da cadelinha. Disse, olha, sai pra lá, cadelinha. Afasta, senão eu vou dar uma patada em você. Saia, não morda meus calcanhares. E aí nessa hora, o homem assoviou e ela correu para debaixo da lona. E aí disseram, onde é que está aquela cadelinha? E nessa mesma hora a cadelinha estava falando com o seu dono, Rudyard, debaixo da cabana, que ouvia tudo. E disse, olha, eu procurei você no acampamento inteiro. Ele disse, se acalme, eu estou vendo essa situação, estou vendo o que é que vai dar isso aqui. E aí eles se perguntaram, olha, onde é que está a cadela? Geralmente uma cadelinha como aquela segue um homem. Será que é um homem branco ou um homem negro? Era assim que eles falavam quando era qualquer pessoa que não era inglês na época, né? Então, a cachorrinha latiu lá de dentro dizendo, claro que meu homem é branco.
eu não iria ser de qualquer nativo daqui da região. E aí os bois levantaram, olha, já que tem homem branco por cá, eu acho melhor a gente ir saindo. E os bois começaram a tropeçar saindo pela lama, e o pessoal, um boi desse com medo de um homem. Aí um deles respondeu, disse, olha, é porque geralmente esses homens brancos gostam de comer carne de boi. Os indianos não, os indianos evitam, tem uma questão sagrada. E aí, devagarinho, cada um foi dizendo, então acho que melhor a gente seguir. Cada um foi para seu lugar, o Duas Caudas ficou quietinho onde estava. O cavalo disse, o Dick deve estar me procurando, eu vou indo também, Billy. E Billy foi se distanciando, vamos voltar para junto das nossas tropas. E cada um foi seguindo seu caminho, inclusive o camelo. No outro dia, quando tudo estava organizado finalmente, se mostrou a grande parada militar. E nessa grande parada militar, logo à frente, vinha o cavalo que estava na nossa história, com o Dick em cima com um lanceiro, né? E em seguida vinham os burros trazendo seus canhões portáteis, seguidos também dos bois com seus canhões gigantes, os camelos logo em seguida e por fim os elefantes, né? Com toda aquela carga pesada que eles levavam. E aquela parada toda acontecendo tão grande, tão gigante, que mais de 1 quilômetro se via de extensão durante toda ela. E os animais iam pisando de maneira cadencial e isso fazia com que tudo tremesse. E num momento, um homem que estava lá à frente, um dos oficiais do Amir, apenas olhou para trás e todos os animais pararam. E eles perceberam, puxa, como é que os animais conseguem obedecer? Rudyard perguntou. Eles são muito inteligentes. Eles somente com o olhar do oficial pararam. Então, com isso, ficou claro assim que existiam as funções dos animais, que eles entendiam suas funções ali, que eles obedeciam e eram submetidos às vezes até a tratamentos meio que cruéis diante daqueles homens. Tinham que enfrentar as batalhas dos homens, apanhavam muitas vezes, às vezes morriam e eram dotados de grande inteligência. A lição dessa história nossa hoje é justamente mostrar as diferenças. Que nas diferenças cada um tem sua função, cada um tem seu trabalho, que independente de espécie, cada um tem uma importância num contexto. E também mostrar que os homens, embora tenham uma dominação sobre os animais, eles têm que buscar, na nossa interpretação de hoje, respeitar, porque eles têm a sua sabedoria, eles têm um saber próprio para além dos instintos dele. Então deixamos aqui o nosso abraço para vocês. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.